Bem, só lembrando, como se trata de estudos e não de palestra, aqueles que estão vindo pela primeira vez no like, fica à vontade para perguntar, questionar, e fica bastante à vontade. Então vamos lá, né? A história do Espiritismo pode ser compreendida como uma jornada contínua que evoluiu de um fenômeno sobrenatural para uma doutrina científica, filosófica e moral, culminando em uma abordagem cada vez mais focada na saúde mental e espiritual. Bom, então aqui a gente já dá o pontapé inicial de como vai ser hoje os nossos estudos. Nós vamos partir do início, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, ir trabalhando a doutrina espírita e verificarmos como que a doutrina espírita, em cada momento, em cada época, ela se posicionou até chegar nos tempos atuais e, daqui para frente, como poderá vir a ser a projeção da doutrina espírita. Essa trajetória traça um caminho desde a curiosidade e o entretenimento até a ciência e a caridade, preparando o terreno para um futuro onde a espiritualidade e saúde mental estarão intrinsecamente ligadas. Nós dividimos, para uma questão didática e para facilitar o entendimento, nós dividimos em fases. Então, na primeira fase, os fenômenos e os precursores, em 1847, pelas irmãs Fox. Este é o período que marca o início do que mais tarde seria a base da doutrina espírita. Os fenômenos de mesas girantes e a comunicação das irmãs Fox, nos Estados Unidos, despertaram o interesse de pesquisadores e cientistas europeus. Alguns anos atrás, era muito comum as pessoas comentarem sobre os movimentos das assombrações, né? Aquelas coisas que aconteciam, que não tinham nenhuma explicação, né? Pedras que ajudavam no telhado, barulho, vasilha que caía durante a noite, e uma série dessas situações, exatamente tinha por objetivo despertar a curiosidade. Foi o que aconteceu com as irmãs Fox em 1847 nos Estados Unidos. Na verdade, ninguém sabia o que era, mas acontecia e era um fenômeno que incomodava muitos. Então, diante daquela situação, várias pessoas se movimentaram, vários grupos se formaram, exatamente no sentido de desvendar o que se chamou desses mistérios. E a partir daí houve uma evolução. Ele dirigiu-se para a Europa, e na Europa, então, ele começou a avançar, a caminhar através das mesas girantes, que se movimentavam em resposta às perguntas que se faziam, mas até então também não sabiam exatamente o que era aquela situação. Na verdade, era muito mais um divertimento para as pessoas, uma curiosidade da época. Aí não existia assombração, não? E até hoje tem, olha. Até hoje tem. O primeiro elo dessa corrente se forma nos Estados Unidos com as irmãs Fox, 11, 14 e 34 anos. Seus fenômenos de tipologia, ruídos, batidos. E aqui é interessante, hoje, né, naquela época não, hoje nós sabemos que esses movimentos normalmente são atribuídos a espíritos que ainda não se desenvolveram. Não se trata de espíritos ruins, em desequilíbrio. São espíritos que ainda não se elevaram em termos de inteligência, mesmo em termos de morais, que se encontram num patamar muito próximo mesmo do nosso, né? Então, quando havia necessidade de fazer esse tipo de movimento, aqueles espíritos mais evoluídos, né, trabalhavam com esses espíritos para que eles pudessem fazer esse tipo de movimento, né?
despertar a curiosidade pública para a possibilidade de comunicação com os mortos. O que começou como uma manifestação de caráter sobrenatural, e olha que isso aí perdurou por muitos e muitos anos. Para te falar a verdade, eu creio que em alguns lugares alguém ainda pode entender isso como sendo uma questão sobrenatural. Né? Exatamente pela ignorância, pelo desconhecimento da existência, né, do mundo espiritual. Logo se espalhou para a Europa, dando origem ao fenômeno das mesas girantes na França. Inicialmente encaradas como uma diversão de salão, essas manifestações, no entanto, abriram a porta para algo maior, com a participação de Kardec. A partir de 1855, Kardec, então, professor, pesquisador, era um homem muito bem quisto, era um homem muito bem situado na França, e diante desse movimento, bastante cético, ele resolveu então verificar essas situações em função do que se circundava na época, e ele queria desvendar esse mistério. Então, diante dessa situação e das propostas por alguns amigos para que ele participasse dessas reuniões, ele iniciou todo esse processo que culminou posteriormente. E aí nós vamos entrar na segunda fase, que é em 1857, onde Kardec, após todo esse levantamento, todo esse estudo, toda essa pesquisa, ele faz a codificação do Livro dos Espíritos. Então, a vida carnal de Kardec, né, se extingue em 1868 com a publicação das demais obras, totalizando 5 obras básicas. Então, isso aí nós vamos, a título de idade, considerar como sendo a segunda fase. Este é o momento central e mais importante. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Grisard Rivail, organizou e deu um corpo de doutrina aos fenômenos que estavam sendo observados. Então, a partir desse momento, Kardec, então, através dos estudos, através da compilação de todas essas informações mediúnicas, ele estabeleceu que deveria todo esse movimento ser concentrado em uma forma onde as pessoas pudessem estar conscientes de que não se tratava de nada sobrenatural, apenas era a possibilidade que se iniciava de desvendar um mundo espiritual, onde, através desse trabalho, ele dividiu em 3 pilares, do qual nós conhecemos muito bem, que é a ciência, a filosofia e a moral. Allan Kardec, com seu rigor científico e filosófico, elevou esses fenômenos a um novo patamar. Ele observou, investigou e, através do intercâmbio com os espíritos, organizou uma vasta quantidade de informações, culminando na publicação de O Livro dos Espíritos de 1857, dos quais ele é ainda e vai continuar sendo uma obra essencial, fundamental em todos aqueles que querem iniciar no caminho dos estudos da doutrina espírita. É fundamental que nós possamos não só ler, muito mais do que ler, é entender, interpretar, compreender e, posteriormente, aplicar o que está ali dentro dessa obra científica, filosófica e de grande cunho moral cristão. Assim, o Espiritismo foi codificado, estabelecendo-se como uma doutrina que une ciência, filosofia e moral cristã.
O sobrenatural foi substituído por leis naturais. A diversão deu lugar ao estudo sério e o fenômeno se tornou a base de uma nova compreensão sobre a vida e a morte. Então, a partir desse ensaio, a partir dessas preliminares, a visão de morte, a visão do desencarne, passou a ser compreendido de uma forma mais natural, mais científica e mais próximo à da nossa realidade. Falando assim, Parece que é normal, né? É, mas não. E aí nós vamos para a terceira fase, a consolidação e expansão no Brasil da doutrina espírita, que ocorreu em 1865. Então, em 1857, foi a publicação do Livro dos Espíritos, e agora em 1865, nós vamos ter aqui os trabalhos da doutrina espírita no Brasil. A doutrina espírita foi introduzida oficialmente no Brasil por Manuel Justino de Freitas Guimarães. Ele fundou o primeiro movimento espírita no país, o Grupo Confúcio, Sociedade de Estudos Investigativo, Científico e de Moralidade Cristã, no dia 17 de janeiro de 1865, na cidade do Rio de Janeiro, nos moldes da Sociedade da França. Aqui, cumpre ressaltar que, quando houve essa transferência para o Brasil, foi transferido também esse conhecimento nos moldes que a doutrina espírita era vista e era exercida na França. Não é nesse modelo de casa que nós temos aqui e hoje tão comum no Brasil e em vários outros países. Era uma sociedade fechada de estudos científicos. A partir daí a gente começa a perceber que a doutrina espírita ela tem um percurso, ela tem um caminho evolutivo e cada momento e cada situação ela vai apresentando de forma que cada vez mais passa a ter uma interação com a sociedade, com a comunidade. Aí nós vamos entrar na quarta fase. A consolidação e expansão no Brasil com Bezerra de Menezes, de 1889 a 1900, Federação Espírita Brasileira. Aqui cumpre ressaltar que Bezerra de Menezes era um médico, era um político, era uma pessoa muito benquista, era uma pessoa que tinha uma projeção na sociedade enorme. Bastante influência. De muita influência. E isso faz com que a doutrina espírita passe a ser vista de uma forma bem diferente. Só que, em razão do entendimento que ele tinha da doutrina espírita, ele dá o seu toque especial na FEB, na doutrina espírita, e a partir daí nós vamos perceber a mudança que houve da sociedade espírita até então plantada na França, fechada com o movimento espírita no Brasil. Quando era fechado lá na França,
aí não era igual você explica pra gente, né? A caridade. Na verdade, só havia um estudo, é como se fosse um grupo, era um grupo de estudo mesmo, bastante fechado. Ui. Bom, então vamos lá. O Espiritismo encontrou no Brasil um ambiente propício para o seu florescimento e, a partir do trabalho de grandes líderes, a doutrina se consolidou com uma ênfase particular na caridade assistencial. Ela já começa a ramificar, começa a atingir patamares, divergindo muito do que iniciou-se na França. O interesse de Bezerra de Menezes pelo Espiritismo ocorreu de maneira gradual e, inicialmente, com ceticismo como todos os demais. Como um médico e cientista, ele era um homem de pensamento racional pragmático, o que o levou a duvidar dos fenômenos e da doutrina que começava a se popularizar no Brasil. Até aí não tem nada de diferente, porque todos eles, sem exceção, ao tomar conhecimento do movimento da doutrina espírita, tinha um certo recalque, tinha um certo desdém mesmo. Por quê? Por ser uma coisa nova, por ser uma coisa que não tinha como você fazer aferições, você tinha que ter um respaldo, mesmo porque eram pessoas que normalmente de projeções e que não poderia escorregar. Muitas perguntas ainda sem respostas, né? Como até hoje, né? E naquela época muito mais, né? Então eles tinham que se resguardarem. E é o que aconteceu, e não foi diferente com o Bezerra de Menezes. Mas a gente começa a ver como que é a doutrina dentro do seu campo evolutivo, e a gente que está adentrando nessa área da doutrina, para que a gente possa também ter o nosso senso crítico, para que a gente possa ter a nossa posição, para que a gente possa ter o nosso pensamento, né, enganjado no que hoje, no que ela foi e no que ela poderá vir a ser. O despertar veio em 1875, quando Bezerra de Menezes recebeu um exemplar O Livro dos Espíritos, de presente de um amigo. Ele não apenas leu, mas estudou a obra de Allan Kardec com grande seriedade. Bezerra abraçou a caridade de forma integral, dedicando-se a ajudar os mais necessitados e a unificar o movimento espírita no Brasil. Bom, aqui a gente começa a perceber que aquela sociedade fechada, que desenvolvia e direcionava a doutrina espírita na França, já não estava mais ocorrendo aqui. Ainda que utilizasse as obras básicas de Allan Kardec, os seus ensinamentos, mas ele preferiu adotar uma postura diferente para poder, então, direcionar a doutrina espírita. É interessante que a gente fale isso pelo seguinte, porque muitas vezes a gente fica naquela, mas isso aí agride de alguma forma a doutrina espírita ou não? Isso aí está inserido dentro de um contexto espírita ou não? Se nós formos verificarmos a origem, nós vamos ver que hoje o que se aplica, o que se adota dentro das casas espíritas tem uma divergência enorme do que foi adotado na sociedade espírita na França. E a pergunta é o seguinte: será
que ao fazer essa modificação, Alain Bezerra de Menezes estava equivocado? Não. Não. Aí nós partimos do princípio da evolução, né? Que cada coisa vai chegando a seu tempo. Então a necessidade, quando o Bezerra assumiu o Brasil, essa necessidade da gente ter o assistencialismo, da caridade, da bondade, que são bases que os espíritos foram revelando conforme o tempo, né? Então ele não ofendeu nada. O Kardec foi o pontapé inicial e tinha que ser daquela forma. Mas, Eu comungo com essa... Mas vamos supor, aí tinha, quem é, vamos supor, os espíritos lá que, não sabia fazer a pergunta, começava, Deus começava a mandar esse ensinamento e começando o processo. É nesse ponto que eu quero tocar aí. É o seguinte, Começou a responder vamos supor, né, que a gente fala assim, não, mas então, né, naquela data, naquela época, Bezerra de Menezes divergiu da sociedade parense. Ele trouxe para si essa responsabilidade e essas mudanças, essas modificações. Enquanto encarnado, será que ele não se equivocou? Ou se realmente era este o trabalho a ser realizado? Então vamos... Ele também teve Aí vamos analisar. Vamos supor caso ele estivesse se equivocado. Ao retornar ao plano espiritual, com a ausência do corpo físico e da carne, ele deveria, a princípio, estar mais consciente e ciente do trabalho feito aqui, da forma como foi feito. Se tivesse alguma retificação a ser feita, eu creio que ele poderia tê-lo feito através de inúmeras manifestações que ele fez como espírito, inclusive em grande parte com Divaldo Franco, para fazer essas retificações. Pelo menos eu entendo dessa forma. Se em nenhum momento, nunca isso foi feito, é porque eu entendo, e a doutrina espírita, né, entende que realmente havia essa necessidade. Começou, né? Então já era o planejamento do Bezerra de Menezes vir para fazer com que o cara ficasse mais popular, que é muito melhor, né? Óbvio. Então vamos lá. Sua dedicação, simplicidade e prestígio foram fundamentais para consolidar o Espiritismo como uma prática religiosa respeitada e popular no Brasil. Aí a gente já começa a trazer a questão religiosa para dentro da doutrina espírita, que até então não tinha. Era só uma moral. A moral cristã. Os ensinamentos de Cristo dentro de uma perspectiva da moralidade e não da religiosidade. É interessante, vamos avançando mais, para a gente refletir. Para os seguidores que criticam as mudanças realizadas por Bezerra de Menezes na doutrina espírita, adotada no Brasil, é importante ressaltar que, em suas várias manifestações como espírito, em nenhuma delas ele se mostrou contrário ao trabalho que desenvolveu em vida, especialmente quando esteve à frente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Agora nós vamos partir para a quinta fase, a educação e a mediunidade cristã através de Eurípides Barçanufo. Nós deixamos o nome esquisito, né? Passar fundo, sei lá. Nossa, Então vamos lá. Ele já esteve presente em nossas aulas aqui. E olha, então eu vou te falar uma coisa muito interessante. Todas as casas espíritas que têm por princípio trabalhar qualquer movimento de cura, seja em qualquer ambiente, em qualquer situação, naturalmente vai ter uma grande incidência, eu diria mesmo influência, de Eurípides Barçanufo. Primeira vez que eu ouço falar. eu também.
Não, Não, já já falei várias já. vezes Às aqui. vezes, Já tem aula aqui, já. Não vem ficar Inclusive, o lar de Maria está sob os efeitos, a condição de Eurípides e Barçanufo, que Maria é uma discípula de Eurípides e Barçanufo. Para vocês terem ideia, segundo Chico Xavier, foi o desencarne mais lindo que ele já viu na vida dele, quando do falecimento do desencarne de Eurípides e Barçanufo, que veio uma comitiva, o assessor da Nossa Senhora, que o conduziram ao plano espiritual. Da mãe elevação, mãe? Pois é, Eurípides e Barçanufo. Então vamos lá. E foi de 1904 a 1918. Em Minas Gerais, Eurípides e Barçanufo levou a caridade ao novo nível, unindo o espiritismo à prática de curas e receitas mediúnicas. Olha só, Bezerra, exatamente, Bezerra trouxe, né? Caridade. Primeiro com as irmãs Fox, depois Allan Kardec, depois quem? Bezerra. Antes de Bezerra, Allan Kardec. antes de Allan Kardec. E irmãs Fox. As irmãs Fox, você falou. Depois Quem introduziu no Brasil? Foram a primeira. No Brasil? Foi o... Passou isso, quem lembrou? Todo mundo é mal de Alzheimer. Manuel, não sei das quantas. Emanuel não foi? Emanuel. Emanuel? Acho que é Emanuel, né? Será que é Emanuel? Emanuel? Acho que é Emanuel mesmo. Emanuel Moreira? Não importa, não, Manuel vem de Guimarães. Guimarães. Então, Você para. depois dele veio quem? Ai, Bezerra de Menezes. Depois de Bezerra de Menezes, Não. Não, tia, agora Não. é ele, ué. Eurípides e Barçanufo. Nossa. E cada um deles trazendo a sua contribuição, a sua forma de entender, compreender e divulgar a doutrina espírita. Em Minas Gerais, Eurípides e Barçanufo levou a caridade ao novo nível, unindo o espiritismo à prática de curas e receitas mediúnicas. Ele entrava em processo mediúnico, em transe mediúnico e receitava. Na casa dele era um verdadeiro posto de saúde. Pela quantidade enorme de pessoas que iam lá buscar remédio que a mãe e as irmãs ajudavam a elaborar para distribuir para os necessitados. Ele fundou o Colégio Espírita, Colégio Allan Kardec, em Sacramento. É um centro de atendimento aos doentes, demonstrando que os fenômenos mediúnicos poderiam ser utilizados para fins práticos e benéficos. Inclusive, esta casa, ela tem esse perfil, tem esse formato, em função de Eurípides e Barçanufo. E na época, nós visitamos Sacramento, esse colégio, e todo esse movimento, exatamente para que a gente pudesse ter uma base, uma sustentação maior para desenvolver esse trabalho que hoje nós fazemos aqui. Através de, lá, é todo ele voltado a Eurípides e Barçanufo. Foi o primeiro colégio espírita no Brasil. Ele é de lá também, Sacramento? Ele fundou o Colégio Espírita e o Centro de Atendimento aos Doentes, demonstrando que os fenômenos mediúnicos poderiam ser utilizados para fins práticos e benéficos. Normalmente, os médiuns se despontam com uma, duas mediunidades. Ele tinha uma infinidade de mediunidades. Ele era, como se diz, fora de série. A vida de Eurípides Barçanufo. Falar nisso, tem livros aí falando sobre ele, tá? O dia que alguém tiver com interesse, fica à vontade, a gente presta também. A vida de Eurípides Barçanufo fora dedicada à doutrina espírita, estando intimamente ligados a três áreas fundamentais. A educação, ele era professor, né? Fundou um colégio, a caridade e a mediunidade. Na educação,
ele trabalhava a doutrina espírita. Isso em 1920. A educação cristã e espírita. Ele fundou em 1907 o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. Seu colégio se tornou uma referência por unir a educação formal, com disciplinas como português, matemática, ciência, etc., aos valores da moral cristã e dos princípios espíritas, como a caridade, a fraternidade e a imortalidade da alma. Isso ministrado aula dentro de um colégio. Nossa Senhora, imagina um pouco. Minas Gerais, cidade pequena. Oh. Nossa, senhoras beatas. E ele conseguiu vencer e superar tudo isso. Eurípides Barçanufo foi um símbolo da caridade. Passou a empregar o entendimento da doutrina espírita na área da cura. Por isso que as casas espíritas que trabalham com cura têm, por princípio, esse trabalho de Eurípides Barçanufo. Através da mediunidade, ele receitava remédios espirituais, fitoterápicos e realizava passes magnéticos, atendendo a milhares de pessoas que buscavam alívio para suas enfermidades. Aí, o que tem disso similar à sociedade fundada em Paris? Apenas as obras básicas, os princípios das obras básicas. E aí, a exemplo do que nós comentamos sobre Bezerra, nas inúmeras manifestações de Eurípides Barçanufo, nada foi comentado, ou divulgado, ou retificado em relação à sua posição enquanto encarnado. Essa prática que unia a fé e o socorro material e espiritual consolidou um modelo de assistência espiritual e a cura mediúnica nos centros espíritas brasileiros. Eurípides Barçanufo demonstrou uma gama impressionante de faculdades mediúnicas, como a psicografia, psicofonia e a receitista. Ou seja, as pessoas vinham, ele entrava em transe mediúnico e escrevia a pessoa e ele receitava o que a pessoa precisava, qualquer receita, ia na farmácia, do quais as irmãs dele trabalhavam e já levavam os medicamentos. Ai, podia ser assim, né? Bom, parecia assim com a gente. Era uma época que precisava, que exigia, né, que houvesse esse tipo de movimento. Os relatos das suas curas e de seus atendimentos são numerosos e reforçam a ideia de que a mediunidade é um instrumento de trabalho e de caridade. Vamos para a sexta fase. O idealismo da divulgação foi denominado bandeirante do Espiritismo, Caibach Schutel, de 1868 a 1938. Vamos ver o que o nosso amigo fez, né? Caibach Schutel, conhecido como o bandeirante do Espiritismo, foi um farmacêutico e político em Matão, São Paulo, que fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e, principalmente, a revista O Clarim, em 1905. Essa revista, O Clarim, eu creio que nós temos obras dela aqui. Durante muitos e muitos anos ela foram publicadas. E também o jornal A Voz do Espiritismo. Seu principal legado foi a divulgação passiva e combativa da doutrina espírita através da imprensa. Porque, como você falou, naquela época havia uma resistência muito grande em relação à divulgação da doutrina espírita, tanto por parte
da própria sociedade em si, como também do clero, da Igreja Católica principalmente, que fazia um combate árduo em cima daqueles que se interessavam em estudar a doutrina espírita. Para que houvesse essa divulgação, essa introdução no seio da sociedade, de forma a fazer com que a população começasse a entender, a compreender o significado e a importância da doutrina espírita, Caibar, através dessa revista, dos jornais, que foi uma época de bastante movimento, ele conseguiu fazer com que a doutrina espírita aprofundasse e chegasse em vários lugares onde até então não havia nenhum núcleo espírita, mas lá chegava uma revista dele, um jornal dele sobre a doutrina espírita. Da mesma forma que os bandeirantes saíram do litoral, foram para o interior para disfarçar e ali fundar comunidades, ele também, através desse trabalho, ele conseguiu disseminar o conhecimento espírita. Então, ele teve um papel muito importante também no que é hoje a doutrina espírita, porque, como nós sabemos, a maior comunidade espírita dos países que existe hoje, o Brasil é o que contém e detém o maior número de espíritas ou adeptos da doutrina espírita. Caibar foi uma época de grande perseguição e compreensão. Ele usou os seus periódicos para defender os princípios espíritas, refutar críticas e levar a mensagem de Kardec a um público mais amplo, com ênfase na moralidade, contrapondo ao misticismo que ainda rondava o movimento. E se bobear até hoje ainda, né? E agora nós vamos para a 7ª fase. A mediunidade de massas e a popularização, Chico Xavier e Divaldo Franco. Bom, o que nós sabemos de Chico Xavier e Divaldo Franco? Depois de Cristo. Nossa, tem tantos também. Acho que eu Né? Sem dúvida alguma, Chico Xavier, ele, através das suas obras, através dos seus trabalhos, através da sua psicografia, ele trouxe um entendimento, uma compreensão enorme para a doutrina espírita no Brasil. Ele, sem dúvida alguma, como espírito evoluído que foi e que é, ele conseguiu desenvolver no Brasil um trabalho imenso, intenso, da doutrina espírita, sem jamais se afastar da codificação de Allan Kardec. Em nenhum momento Chico Xavier se opôs a qualquer fato circunstancial ou de publicação de conteúdo na codificação ou mesmo da revista espírita que pudesse fazer qualquer contraponto ao que Chico acreditava e que Chico divulgava. Contudo, Chico manteve a mesma linha de postura e de conduta de Bezerra de Menezes e de Eurípides Barçanufo.
Nós vamos ver. Esse período é denominado pelas figuras de Chico Xavier e Divaldo Franco. Ambos são considerados os maiores médiuns da história do Espiritismo, com um trabalho de décadas que tocou milhões de pessoas. A figura mais popular do Espiritismo brasileiro foi elevada por Chico Xavier como a sua mediunidade. Através da psicografia, ele trouxe uma vasta obra literária de espíritos como Emmanuel e André Luiz, que descreveram o funcionamento de colônias espirituais e no campo da ciência. Bom, então aqui vamos trabalhar um pouquinho Chico. Além da postura de caridade de Chico, né, ele não só trabalhava a caridade material, como também trabalhou em muito a caridade espiritual. Aqueles, naquela época, que perdiam entes queridos, principalmente em situações difíceis, recorriam a Chico para que pudessem ter o consolo. E esse consolo, ele não se furtava. Vinham através das cartas de Chico. Teve até filme, né? Então, a gente começa a ver, a perceber que, além desse trabalho, Chico se preocupava muito em trazer essa consolidação da doutrina para as pessoas que sofriam, para as pessoas que tinham ainda um conhecimento um pouco deturbado da morte, para que pudessem ter o raciocínio lógico defendido por Allan Kardec, mas agora dentro de um princípio de caridade, de afeto, de amor, é um abraço fraterno. Então a gente vê a figura do Chico como aquela figura realmente que se preocupava muito com essa questão. E mais uma vez também a gente sabe como está errado em proceder dessa forma se durante toda a sua trajetória de vida, durante toda a sua existência aqui conosco, ele manteve sempre essa postura, esse equilíbrio, essa forma de ser. Olha que tentaram derrubar ele. De tudo quanto é forma. Foi entrevista, dois jornalistas foram falando que eram adeptos e, na verdade, eles foram os jornalistas que queriam descobrir que era fraude, e eles saíram dando risada. O Chico deu um livro para cada um abriu o livro, o Chico deu o nome dele e sabia que ele era jornalista. Eles passaram a acreditar e divulgar o Espírito Santo. Houve uma inversão. Uma inversão. E o mais interessante, além disso, Chico não ficou só nisso. Chico ficou também na divulgação da ciência, através de André Luiz. Hoje, quantos trabalhos de pesquisa acadêmicas existem em função de relatos trazidos por Chico, através de André Luiz, das quais, algumas delas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui nos nossos estudos. Então, mais uma vez, Chico une a caridade, une a ciência e a moral cristã. Dentro de princípios um pouco diferentes do que se trabalhava na Sociedade Espírita de Paris, mas hoje, através desse trabalho, dando uma outra roupagem, uma outra consciência, das quais nós fomos ao longo do tempo nos acostumando.
André Luiz abordou temas como a bioenergética, a influência do pensamento sobre a matéria e a existência de diferentes dimensões ou planos vibracionais. Isto já é uma questão científica. Dentro dos seus livros, ele trouxe isso para que, no futuro próximo, como de fato está ocorrendo, pudessem desenvolver essas pesquisas. Popularizou conceitos como centros de força, chakras, que até então nada disso havia sido comentado anteriormente por nenhum outro, né? O duplo etérico e o corpo mental, que se alinhavam aos estudos sobre a energia sutil, fluídica e a interconexão entre mente e corpo. Então, tudo isso foi obra do Chico através das suas publicações. Chico Xavier deixou a expressão de seu imenso amor incondicional, para muitos talvez o maior e mais nobre, o consolo e a caridade proporcionados pelas cartas mediúnicas que traziam paz e esperança a milhares de famílias enlutadas, sendo sua primeira obra publicada em 1932, Parnaso de Além Tudo. Agora vamos trabalhar Divaldo Franco um pouquinho, né? Divaldo Pereira Franco trouxe uma nova perspectiva para a doutrina através da obra da mentora Joana de Anjos. Chico, trabalhando a questões mais científicas. Divaldo Franco, trabalhando mais a questão da psicologia espírita. A psicologia espírita se tornou um tema central em suas palestras e livros, aprofundando a compreensão sobre a mente humana e a forma como as imperfeições morais afetam a saúde psicológica. Aí a gente começa a entender, né, de forma gradual, aonde que se busca chegar. Olha o caminho, olha a trajetória. Para que lado que nós estamos caminhando? Para que lado que a doutrina espírita está caminhando? Aonde espera se alcançar? Que acha que só o que come, o que bebe, mas olha só, imperfeições morais, olha o quanto que isso afeta a saúde. Né? Divaldo Franco produziu, em sua visão espírita, a certeza de que a humanidade caminha para um mundo de regeneração planetária, onde a moral e a espiritualidade serão os pilares de uma nova sociedade. Divaldo Franco se tornou um dos médiuns psicográficos mais prolíficos da história, juntamente com Chico Xavier, com mais de 250 obras publicadas, muitas delas traduzidas para diversos idiomas. Aqui cabe ressaltar que o Brasil, através desses personagens, através dessas mudanças, modificações que foram introduzidas nas casas espíritas, começou a exportar esse modelo de trabalho para o exterior. Porque hoje o que nós temos, o que nós trabalhamos, toda essa consciência de casa espírita que existe, que para nós hoje é comum aqui, é natural, nos outros países não existiu isso. Esses modelos estão sendo levados para outros países, graças a esses personagens que nós vimos até agora. Apareceu, pode-se dizer que com esses médiuns como Divaldo, como Chico Xavier, tem vários outros, claro, que veio do nosso país, pode-se dizer que nós nos tornamos o berço do espiritismo também, e apareceu em outros países médiuns dessa magnitude, com obras... Que nós saibamos, não.
O Brasil realmente, né, é o coração do mundo, né, a pátria do Evangelho. Esqueci de brincar do Brasil. Esses livros, atribuídos a mais de 200 autores espirituais, como Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, abordam uma vasta gama de temas, desde a psicologia e comportamento humano, até a filosofia e reflexões sobre a vida após a morte. Como que o indivíduo, qualquer um de nós, de repente como médiuns, vamos psicografar trabalhos de suma importância de 200 autores diferentes, de 200 espíritos diferentes. É humanamente impossível imaginar que o indivíduo, pela cultura que eles tiveram, muitos deles sem ter uma formação acadêmica, pudessem se expressar, escrever temas tão profundos, tão variados, tão esclarecedores, de uma forma tão coesa e tão profunda. Isso faz com que, ainda que sejam publicações de um único médium, não temos como refutar como sendo uma pseudopsicografia. Ou seja, não tem como duvidar, né, que Chico, Divaldo e tantos outros pudessem estar fazendo aquelas divulgações, aquelas publicações, de forma a ludibriar as pessoas. Não tem como imaginar. E isso faz com que a gente reflita que realmente essas situações tinham um contexto natural para que pudesse vir e ser dessa forma. Divaldo exerceu sua mediunidade abertamente por mais de 80 anos. Sua vida dedicada à caridade, em especial a fundação da Mansão do Caminho, serviu como um exemplo prático de como a mediunidade pode ser utilizada para o bem coletivo. Isso ninguém tem dúvida. Divaldo demonstrou que a mediunidade não é um fim em si mesma, mas um instrumento para a transformação moral e social, ligando o aspecto científico fenomênico da doutrina diretamente à sua dimensão moral e assistencial. Como orador incansável, Divaldo viajou pelo mundo, realizando milhares de palestras em mais de 70 países. Em mais de 70 países. Em suas falas, ele não apenas apresentava a doutrina espírita de forma clara e acessível, mas também narrava suas próprias experiências mediúnicas, de maneira a ilustrar e reforçar os princípios de Allan Kardec, dos quais ele nunca negou. Muito pelo contrário. Sua abordagem eloquente e didática ajudou a levar a ciência espírita a um público vasto, quebrando barreiras culturais e religiosas. Existe uma coerência e consistência temática nas obras de Divaldo Franco. Entre elas, uma atribuída a um único espírito, Joana de Ângeles, que se apresenta como sua mentora espiritual. Ao longo de décadas, os livros assinados por ela mantêm uma notável coerência filosófica e psicológica. Ou seja, muitos críticos já tiveram a oportunidade de analisar os trabalhos de Divaldo Franco, os trabalhos da psicologia espírita, e encontraram consistência
fundamento nesses trabalhos psicológicos. A linguagem, o estilo e os conceitos apresentados são consistentes, como se fossem de um mesmo autor. Esse padrão rigoroso e repetitivo, ao longo de mais de 60 obras, é visto como uma indicação de que a autoria transcende a mente consciente de volta. Ou seja, da forma como era psicografado, não tem como duvidar de que havia sim ali um espírito para poder trazer todas essas informações. E a coerência das informações. Né? Não tinha como duvidar disso. E é exatamente dentro desse princípio que a gente volta e trabalha as obras de Chico Xavier e de Divaldo Franco e, em especial, a psicologia espírita, que a gente trabalha muito nessa casa. Muitas das obras psicografadas, principalmente as de Joana de Ângeles, possuem uma profundidade filosófica e psicológica notável. Elas abordam temas complexos da alma humana, como depressão, estado de culpa, o autoconhecimento e uma linguagem rica e conceituosa. São situações das quais nós vivenciamos e, pelo visto, está cada vez mais presente no meio de nós. São os problemas de natureza psíquicos, as fobias, os transtornos, dos quais nós estamos envolvidos. Críticos e leitores afirmam que o nível de conhecimento apresentado é muito superior ao conhecimento formal que Divaldo Franco possuía, que não teve formação acadêmica. Como um indivíduo sem nenhuma formação acadêmica ter um conhecimento tão profundo e tão vasto em suas publicações. Isso confirma, sem dúvida alguma, que só pode ser através dos espíritos, obtidos através dos transmediúnicos. A qualidade literária e a densidade dos temas sugerem uma fonte de conhecimento externa, além da capacidade mental, tanto de Chico quanto de Divaldo Franco, que nós estamos dando aqui como exemplo, mas muitos outros médios também podem ser aferidos dessa forma. Oitava fase. Qual é o futuro do Espiritismo? Ciência e saúde mental. Olha a nossa caminhada, para onde que nós estamos chegando. Quem deixou esse grande legado para nós, por último agora? Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles e Chico Xavier. Alexandre de Almeida, Nupes. Vamos lá, né? A projeção para as próximas décadas é que o Espiritismo se aprofunde em sua interface com a ciência, especialmente para tratar das enfermidades psíquicas e mentais que afligem a sociedade contemporânea. Tudo isso que nós vimos, tudo isso que nós estudamos, tudo isso para chegar nesse momento de agora. Para que a gente possa concentrar os nossos esforços, os nossos estudos, os nossos conhecimentos, ajudar aqueles que têm necessidade de um acompanhamento na área da psicologia. E nós estamos falando da psicologia espírita. O trabalho de pesquisadores como Alexandre Moreira Almeida, que conduz as pesquisas científicas e acadêmicas sobre a mediunidade e os fenômenos espirituais, tornou-se um elo importante neste processo. Aí a gente começa a adentrar definitivamente dentro
de um campo acadêmico, dentro de uma instituição, onde está ali sedimentado o conhecimento de uma nação, de uma população. Não é nenhum lugar a esmo, não é nenhum lugar duvidoso, não é nenhum lugar que falte credibilidade, muito pelo contrário. São núcleos que estão sendo criados dentro das faculdades, das universidades, para que possam trazer agora uma nova perspectiva para nós trabalharmos nas casas espíritas. Você já foi para a casa dele? Ou Já. O Dr. Alexandre fundou o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPS, na Universidade Federal de Juiz de Fora, realizando estudos científicos sobre fenômenos mediúnicos, experiências de quase-morte e os efeitos da religiosidade e da espiritualidade na saúde mental e física. A imensa gama de informações, as pressões sociais e a falta de propósito têm levado a um aumento exponencial de problemas como ansiedade e depressão. Nesse cenário, o Espiritismo se apresenta como uma resposta positiva no auxílio desse tratamento. A doutrina oferece ferramentas para o autoconhecimento, a compreensão das vidas passadas e a superação das imperfeições, proporcionando um ambiente espiritualista onde o acolhimento, o estudo e a caridade se tornam a base para a saúde mental, independente da idade, do sexo, questão cultural. A tendência é que os centros espíritas se tornem cada vez mais refúgios de tratamento e apoio, unindo a visão milenar da doutrina com as descobertas da psicologia e da neurociência. O Espiritismo, que um dia se manifestou em simples batidas, causando assombrações nas madeiras, evoluiu-se, continua evoluindo, para tornar um porto seguro para a mente e para o espírito. Essa linha do tempo demonstrado como a doutrina espírita se desenvolveu desde a irmã Fox até agora, partindo de fenômenos isolados para uma doutrina estruturada, consolidou-se no Brasil e, finalmente, buscando um espaço no diálogo com a ciência